A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante hoje e sempre nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, queridos. Vamos orar então. Espero que todos tenham passado bem a semana, né? Com Jesus tudo fica muito bem. Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia, te agradecemos por toda a semana, Senhor, que tu tem nos guardado, porque a tua palavra diz, Senhor, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã nas nossas vidas, Senhor. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Agora, Senhor, dá ordens aos teus arcanjos e anjos, sitia e guarda as nossas casas, nossos bairros, nossas cidades, nosso estado, nossa nação, os quatro cantos deste planeta, Senhor. Sitia, Senhor, América do Sul, América Central, América do Norte, o Ártico, a Antártica, a Oceania, a Austrália, a África, a Ásia Maior, a Ásia Menor e toda a Europa, Senhor. Guarda os teus filhos, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Tem misericórdia desse povo, Senhor, que não sabe a diferença entre a mão direita e a mão esquerda, em nome de Jesus. Ah, Senhor, tu passeia no meio do teu povo, Senhor. A tua palavra diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, ali tu estás. Então seja bem-vindo na nossa casa, seja bem-vindo, Senhor, nos nossos lares, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo, Senhor, nos conduza com sabedoria, dá-nos o entendimento, o discernimento, a revelação da tua santa e bendita palavra, através do teu Espírito Santo. E grava, Senhor, as tuas palavras nas tábuas do nosso coração, para não pecarmos contra ti. Amém, queridos? Antes de passarmos para o louvor, vou ler o Salmo 84. Dentro dos 150 dias, né? Hoje é o Salmo 84. E aqui na minha Bíblia, já é uma Bíblia mais antiguinha, está escrito assim: 30 de maio de 2014, São Leopoldo, primeira pregação de João Carlos Marques aqui nessa casa. Ô, glória! Glória a Deus. Então, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Senhor, que és nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. E nós confiamos no Senhor. Vamos louvar o Senhor então, queridos. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei
Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Como dizia já no salmo que eu lia antes aqui. Bom, queridos, não sei se está ajeitado isso aqui, tá? Tá. Essa semana eu recebi tantas mensagens no WhatsApp, até mais no WhatsApp, a respeito que alguns diziam lá que dia 16 seria o arrebatamento da noiva, né? Inclusive mostrando um vídeo lá onde diziam que o pastor João Carlos teria dito isso. Ai meu Deus, mas eu recebi tantos, vocês não têm noção. Eu respondi tantas vezes a mesma coisa. Só que daí eu pensei, vou ver então o que um jovem colocou no canal dele, uma pregação, um pedaço de uma pregação do pastor João Carlos, e onde ele falava daquilo que o Senhor tinha mostrado para ele, que seria antes do arrebatamento da noiva, que seria a última coisa, seria a assinatura da tríplice aliança, ou vamos dizer, do acordo entre os judeus, os muçulmanos e os católicos, né? Só que esse rapaz colocou lá no início, aparece a foto do pastor João e lá só que ele eu acho que ele não conseguiu assistir todas as pregações, então ele teve um entendimento um tanto distorcido. E amados, eu disse, eu não sei quantas vezes eu escrevi, olha, este acordo atual, ele é um pré-acordo, ele é o início de uma grande negociação, né, para que o verdadeiro, a tríplice aliança venha a ser, como se diz, pactuada pelas os três líderes das três grandes religiões, que é Roma. Quem é o representante de Roma? Papa, os líderes judeus, né? Os judeus e os muçulmanos. E a Bíblia fala lá em... Não me lembro não lembro onde é que está, se é Pedro, que fala do anticristo, do falso profeta e da besta. Então, os senhores 666, né? 6 é número de homem, então não é um número apenas. São 3 líderes, mundiais, líderes dessas religiões. Então, queridos, mas não se preocupem, porque senão nós todos teríamos ficado, né? Nós precisamos, amados, ler as escrituras, né? Discernir e não sair apavorado. Eu recebi muitas mensagens das pessoas apavoradas, né? Porque, mas isso não deu tempo para aquilo, não consegui consertar aquilo. Eu sempre digo, né? Não leve desaforo para casa. Imediatamente já coloca na cruz, já perdoa, não leva para casa, né? Não deixe de confessar o seu pecado, pedir perdão ao Senhor todos os dias. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, né? Não deixe para daqui a 1 hora aquilo que tu pode fazer agora, neste momento. E vou contar uma coisa, muitas vezes algo momentâneo profundamente, nós temos um entendimento de uma profundidade que 1 hora, 2 horas depois, se você não faz o que você precisa fazer, você já perdeu aquele entendimento nesse nível de profundidade. E às vezes aquilo se perde. Então, amados, nós não sabemos quando que será o nosso arrebatamento. Muitos que estamos aqui conversando hoje, a gente não pode garantir que semana que vem nós estaremos vivos, né? Porque os nossos dias estão contados na mão do Senhor. Não é na minha mão, não é na sua, mas na mão do Senhor. E nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus, certo? Então hoje eu vou tratar desse assunto
Não profundamente, mas pelo menos vou dar umas pinceladas e sugerir que todos leiam, que todos peçam ao Espírito Santo discernimento, né? Não sejam levados por toda e qualquer chamada no YouTube, né? A gente vê assim, não sei o que, grandes revelações aqui e ali, aí as pessoas ficam achando que tudo aquilo, não será isso, não será aquilo, não, pelo amor de Deus. Lembrem-se que a palavra, ela nos conduz ao caminho seguro, que é com Jesus. A sabedoria nós pedimos se nós não a temos, porque o Senhor nos dá a quem pede, e de graça, viu? Não precisa fazer faculdade, não precisa fazer pós-graduação nem doutorados, não. Mas tem sim uma, como é que se diz, para você adquirir, tem algo em comum, que é orar, clamar, se consertar, pedir ao Senhor, tirar aquele tempo. O irmão cantou a música, né, que eu quero ser a sua casa favorita. Eu lembro alguns anos atrás que essa música era muito bonita, e é bonita. Então, como é que eu posso me tornar a casa favorita do Senhor? Sabe como, amados? É alimentando diariamente, com orações, com boas ações, etc. Boas ações, eu quero dizer, seguir os mandamentos, seguir aquilo que Jesus falou, e orar. Intimidade com o Espírito Santo. Isso faz com que o Senhor cresça e nós diminuamos, né? Porque, gente, a carne, meu Deus do céu, a carne é uma coisa assim impressionante. Os nossos argumentos mentais, a nossa inteligência, né, os nossos canudos, os nossos pós, as nossas etc, né? Mas nada, absolutamente nada é comparável com o ensino do Espírito Santo de Deus. E lembrem-se que está escrito que o Espírito ensina todas as coisas. Eu sempre, quando falo isso, eu lembro do Max, né? Porque ele tinha 17 anos, nunca tinha pegado uma colher de pedreiro na vida, e de repente ele estava construindo uma casa. E ele dizia assim: Senhor, tua palavra diz que a unção ensina todas as coisas. A unção de quem? Do Espírito Santo. E realmente, eu sempre digo, não existe barreiras quando a gente deseja algo. Tu deseja algo verdadeiramente, então você continua, porque você vai conquistar. E isso, essa sede, amados, essa sede de entendimento, essa sede de aprender, de não sermos enganados pelos ventos de doutrinas, ou por doutrinas de demônios, ou por enganos, tudo isso. Isso que nós precisamos. Não importa, amados, podem o apóstolo fulano de tal falar isso, o dono da maior rede mundial de igrejas, não importa. Agora, quando a palavra de Deus se revela a ti, a nós, quando ela se faz viva através do Espírito Santo, queridos, podem dizer o que quiser. Por quê? Porque ela é viva. A certeza vem na alma e no espírito e não traz confusão. E ninguém te vai fazer mudar de ideia. Amém, queridos? Glória a Deus, então. Então, nós vamos ler uns textos aqui só para refrescar a memória, que é em... Vamos pegar Mateus 24. Mateus 24 diz assim, todo mundo já leu isso, né? Muitas vezes. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E isso já aconteceu, vocês sabem, né? No ano 70,
Não sobrou pedra sobre pedra. O Muro das Lamentações que nós conhecemos hoje, o que tem? São várias pedras das várias construções, da construção e das reconstruções do templo. 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Essa semana as pessoas estavam fazendo essas perguntas, né? Não será agora? Será que semana que vem? E eu recebi de várias partes do Brasil, fora do Brasil, essas preocupações, né? Então, o que a gente tem que fazer, amados? Como é que está a casa? Vamos varrer a casa? Vamos tirar os móveis da casa, né? Da casa espiritual, da casa coração, né? Vida, né? Arrancar os tapetes, né? Limpar tudo, né? Colocar para fora o que tem que fazer, o que tem que ser feito. A gente sempre brinca que aqui no sul, não sei se o resto do país tem esse hábito, de final de ano, né, quando estiver chegando lá antes do Natal, as pessoas tiram tudo para fora, lavam as paredes, limpam tudo, pintam, compram coisas novas, né? Como se diz, para iniciar um novo ano com tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Mas isso, queridos, não é no final do ano. Isso nós temos que fazer todos os dias. Como eu disse, essa pandemia, ela tem um lado muito interessante, porque agora todo mundo tem tempo para fazer isso. Todo mundo teve tempo para ler a Bíblia, todo mundo teve tempo para jejuar, todo mundo teve e ainda tem tempo de ler a palavra do Senhor, né? De orar mais, né? Orar às 6 da manhã, às 6 e pouco, de noite, quantas vezes forem necessárias. Amém, amados? 4. Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Quantas guerras, amados, já houve desde o primeiro do ano 1 até hoje? Quantas? Muitas, né? E as mais que eu imagino, as mais do nosso tempo aqui, as mais como se diz, terríveis, vamos dizer assim, foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Não que as outras guerras não foram ruins, foram muito ruins, né? As armas eram diferentes, né? Eram espadas, eram Guerra do Iraque, por exemplo, ela marcou um diferencial de guerras, né? Se você não sabe muito bem, procura aí dar uma lidinha para saber. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Olha que interessante isso aqui. Nação, vamos dizer assim, nação pode ser um país, né? País contra país, né? Reino contra reino. Então quer dizer que o rei do país tal vai brigar com o rei do país X? Pode ser. Mas aqui, amados, é uma outro tipo de guerra. É um reino contra reino. O reino espiritual positivo contra o reino da luz contra o reino das trevas. Então preste atenção que isso já muito acontece. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. E é interessante que diz haverá fome. Sempre houve fome na terra, né? Mas com o que está, como se diz, se desenhando hoje no planeta, sugere que o planeta passará por momentos de muita fome. Por quê? É incêndios, é seca, é frio demais, é em chuvas demais, tudo está demais. Muito fogo, muita chuva, muita inundação, muito frio, e nos sugere que os próximos anos talvez sejam anos de pouca colheita. E terremotos em vários lugares, aqui não tem vírgula.
terremotos em vários lugares está dando todos os dias, né? Mas aqui eu entendo, isso aqui não é revelação de Deus, isso aqui é o meu entendimento, tá? Segundo eu, por mim próprio. Terremotos em vários lugares, eu creio que será uma cadeia de terremotos junto. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Isso, amados, já aconteceu também. Aconteceu isso no primeiro século, na igreja primitiva, não é verdade? Na Idade Média, onde, se nós lermos a história dos avivamentos, a gente vai ver homens, mulheres foram queimados vivos. Gente, ser queimado vivo é horrível, né? Aí, se você ler sobre a história dos avivamentos na Europa, você vai ver quantos homens e mulheres foram mortos. 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. A própria Inquisição Católica foi uma coisa horrível. Tu era contra alguém, tu simplesmente ia lá, declarava que aquela pessoa era uma bruxa, né, um bruxo, né? E eles eram simplesmente condenados, tirados os seus bens, né, roubados seus bens e mortos junto aos seus filhos. Isso era um absurdo. Naquele tempo, então, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Quem cresceu, amados, na Inquisição? A Igreja Católica, né? O santo para tudo que é lado. Podia escolher de pau, de madeira, os ricos tinham talvez de uma madeira mais nobre, né? Outros de barro, outros de gesso, outros simplesmente não tinham nada disso, mas tinha lá um de papel desenhado, né? Daí botava nas suas paredes, né? Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Meus queridos, se alguém tem alguma dúvida de que o evangelho no planeta já foi pregado, para mim já foi. Hoje, via internet, tu chega em lugares que não consegue nem imaginar. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Queridos, nem jamais haverá. Então, isso aqui já também aconteceu. Isso também aconteceu lá na igreja primitiva. Quando no ano 70 foi destruído o templo, né? Muitos já tinham saído de Jerusalém. Jerusalém estava praticamente vazia, né? Mas os sacerdotes estavam no templo. E você sabe o que aconteceu, né? Entraram lá dentro, fizeram tudo que não era para fazer. Então o sacrilégio já aconteceu. Mas, amados, o que foi no início da igreja primitiva será também no fim. Com um diferencial. O diferencial é que aqueles que confessaram Jesus, né, foram batizados, invocaram Jesus, não passará por essa última tribulação terrível, né, e sim
será com a aliança que Deus fez com Abraão, será com os judeus. E porque o restante já está condenado. Quem não tiver Jesus, não confessar Jesus, já está condenado. Mas é muito impressionante porque Deus, amados, nos dá livre arbítrio. Nós decidimos aqui em vida aonde nós vamos passar a eternidade. Se é com o Senhor, se é com a luz, com a vida eterna, ou será com as trevas, com as trevas eternas, no fogo eterno, né? 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Amados, me chama muita atenção que como que vai aparecer tantos Cristo assim? Porque o poder das trevas vai estar liberado para isso, não é verdade? E temos aqui naturalmente, né, uma ajuda das técnicas da ciência, que seria com os hologramas, né? Aí tu imagina um povo lá que mora lá num país muito remoto, né? Vamos pegar uma tribo, né, de gente que está lá, ninguém nunca chegou lá, mas de repente eles olham eles enxergam como se diz, o Deus a quem eles cultuam, dizendo: agora vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo, e eles vão fazer, né? Vão fazer. E esses cristos vão aparecer a muitos, amados. Mas o que diz aqui? Que aqueles que, se possível, até os eleitos seriam enganados. O que vai fazer de diferença, amados? Qual é a diferença? A nossa diferença é que nós temos que orar e buscar entendimento, buscar cada dia mais sermos cheios e transbordantes do Espírito Santo de Deus, né? Termos a intimidade, porque daí pode dizer o que quiser. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, que habita em mim, que habita em ti, vai fazer aquele negócio, vai dizer: não tá certo. Amém, queridos? Tem algo errado. 26. Assim, se alguém lhe disser: ele está lá no deserto, não saiam. Ou, ali está ele dentro da casa. Não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Agora, aqui, ó. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Vou dar um exemplo para vocês, uma coisinha. De tempos em tempos a gente começa a correr na internet a história dos 3 dias, a revelação dos 3 dias de escuridão, do tal do planeta não sei das quantas, que vai passar e vai não sei o quê. Gente, eu ouço isso desde quando eu não tinha Jesus, quando eu não conhecia Jesus, viu? Agora, hoje nós temos Jesus. Então, esse tipo de história não nos convence, não nos causa nada. Mas o que eu tenho ficado impressionada é o quanto de cristãos, de evangélicos, que acreditam nisso. E eu recebo daí aquele monte, não tem importância, podem perguntar, viu? Não tem problema nenhum por responder. Mas, amados, se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, não pare de orar até você ser cheio do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que dá entendimento e o discernimento daquilo que é verdadeiro ou falso. Que o Espírito Santo, que a palavra de Deus, ela fica viva na nossa vida. Amém, queridos?
Então, olha o que diz aqui, o sol escurecerá. Tá. Esse domingo passado eu estava de plantão 12 horas. E foi muito interessante que eu peguei meu plantão às 6h50 da manhã. Entrei para a sala, eu estava de plantão numa UTI. E eu trabalho no 11º andar, então é vidro tudinho, de um lado, e do outro lado é vidro. Então um lado é o lado oeste e do outro lado é o lado leste, que tem vidros, oeste e leste. Então era um dia nublado, mas era um dia que estava claro, um nublado claro. De repente, do nada, ficou tão escuro, nuvens tão pretas, que eu disse assim, nossa, o que é isso? Que isso? Eu quase esqueci, podia ter tirado uma foto. Aí eu fui para outra UTI, do outro lado, oeste, para olhar do lado do rio. Quando eu olhei assim, nossa, tinha um vento muito forte, eu olhei assim, nossa, mas que estranho. Como que ainda não está chovendo com essas nuvens tão escura e com essa violência de vento? Aí voltei para outra sala, para minha sala, e fiquei olhando bem pertinho. Eu olhei assim, mas olha só, isso não são nuvens, isso é fumaça. A fumaça das queimadas lá do Pantanal, elas chegaram aqui. Gente, foi impressionante porque ficou noite em Porto Alegre. Ficou totalmente escuro, as luzes se acenderam, né? Porque ficou noite. E eu me lembrei na hora, e tem quem pensa ainda, né? Que vai acontecer, né, esses 3 dias de escuridão. Imaginem, amados, imaginem que quando entra em erupção um vulcão, que aquelas fumaças, aquela cinza escurece como se diz, a atmosfera. Tu imagina se essas nuvens fizeram isso em poucos minutos, né? Foram pouquíssimos, foram acho que uns 15 minutos que aquilo tudo passou, mas todo mundo ficou extremamente assustado. Quem estava saindo do plantão pensou, meu Deus, só dá temporal, aqui a gente chama temporal, né? Só dá tempestade quando a gente tem que sair para o trabalho ou quando a gente está saindo do trabalho. Aí nós ainda rimos, né? Mas graças a Deus não era nada disso. E por que eu falei isso? Porque eu fiquei pensando, tu imagina se... Então, vamos dizer que entra em erupção vários vulcões, aquelas cinzas são lançadas, né, na atmosfera, terremotos em vários lugares, etc., queimadas em vários lugares. Então, imagina o que fica a atmosfera do planeta. E o quanto de luz solar não vai passar. Nós estávamos lendo outro dia que o benefício para o planeta de 1 hora de sol é algo que o benefício positivo é de muitos anos. Então tu imagina... Um dia de sol é mais energia do que o planeta gasta em um ano inteiro. Um dia de sol produz mais energia do que o planeta gasta em um ano inteiro. Então é muita coisa, né? Mas, queridos, não se preocupa, esses dias aqui não é para nós aqui, tá? Nós não vamos estar aqui. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Quem são os poderes celestes? São os poderes negativos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Isso aqui, amados, isso aqui não é o arrebatamento. Não é o arrebatamento. Isso aqui é o final dos tempos, realmente. Isso aqui é o julgamento. E ele enviará... Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra do Senhor fala que no arrebatamento, o Espírito Santo sai do planeta, conduz a noiva ao encontro do noivo nos ares. Não é Jesus que vem aqui, ele não pisa mais na terra, mas nós somos a noiva do Senhor será
arrebatada, levada, o Espírito Santo a leva, né, ao encontro do noivo nos ares. Lembre-se disso. Ele enviará os seus anjos. Vamos ler de novo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombetas, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Desculpe. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Elas irão se cumprir. Querendo eu ou não, elas vão se cumprir. Querendo você ou não, elas se cumprirão, amados. Amém? E aqui quando Jesus diz, não passará essa geração. No ano 70, a Bíblia fala que uma geração, né, são 70 anos. E no ano 70, realmente aquela geração viu o que para eles era impossível, que era motivo de grande orgulho, o templo ir abaixo, ser incendiado, ser derrubado, não ficar pedra sobre pedra. Eles também viram, amados, a grande perseguição. Eu sempre pego o exemplo do apóstolo João. Por que ele foi para a ilha de Patmos? Porque ele incomodou tanto o rei da época, o imperador lá, que mandou colocar ele como como é que se chama? Como um evento popular de juízo, né? Mandou botar ele dentro de mergulhar em óleo quente. Você já imaginou o que é isso, gente? E ele devia estar todo mundo lá olhando, né? E eu imagino, eu pego um exemplo tipo o Coliseu. Não era no Coliseu, tá? Mas eu tô pegando um exemplo. Certamente era um local público para todo mundo ver, servir de exemplo, né? E ele, quando bota o João lá dentro, o que acontece? Nada. Aí ele fica enlouquecido. Aí que ele manda João para a ilha de Patmos, né? Porque a vergonha foi terrível. Você já pensou, amados? A gente vai fritar um ovo, salta um azeite lá, a gente... né? Então, imagina, não aconteceu nada. E eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos, tem um monte de gente aí, de conhecidos meus, de pastores, etc, aí, por esse Brasil afora, pregando, falando inclusive que eles estão se preparando para ficar aqui no planeta, né? Que é uma grande honra ficar aqui no planeta, são loucos, né? Para guerrear contra o exército do anticristo. Estão viajando na maionese, pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. Se qualquer tentação, as criaturas tropeçam. Então, imagina que nível de intimidade e de Deus que João tinha, né, a ponto de ser colocado dentro, ser mergulhado dentro do óleo quente e não acontecer nada com ele. Certamente o Senhor o protegeu, né? Mas isso foi uma grande tribulação. E o final, a última grande tribulação terá sim para aqueles que não tiveram Jesus, e aqui vai ser uma perseguição terrível, né? Exatamente, né? Como diz os crentes que estão no muro, aqueles que são querentes, pensam que querem, mas não querem. Então, queridos, ainda é tempo. Ainda é tempo, queridos. Essa semana muitos estavam apavorados. Será que é isso? Será que é aquilo? Será que vai acontecer o arrebatamento? Não, calma, que está perto. Este acordo foi o pré-acordo, e não se preocupe que a partir de agora vai tudo assim, ó,
Por quê? Porque os outros países vão ver as grandes vantagens que esses países que fizeram um acordo vão ter. Vantagens econômicas, vantagens de liberdade de irem, por exemplo, quem vai até como é que se chama ali, o Domus da Rocha lá, a Mesquita de Omar, por exemplo, eles vão poder ter toda a liberdade e autorização para desembarcar em Tel Aviv com liberdade. E vai acabar acontecendo muito isso. E isso vai ser algo muito positivo, já está sendo, né? Que vai adiantar. Outros países vão também assinar, vão querer as vantagens, mas preste atenção. Tem um que é o principal de todos. Esse ainda não concordou com isso. A divisão de Jerusalém. Eles vão depois dividir Jerusalém em 3. A Bíblia fala que a cidade será dividida em 3 partes. E uma delas será onde Roma, né, vai sair, aliás, como é que chama a Catedral de São Pedro, né? Vai sair de Roma e vai ser construída em Jerusalém, a maior catedral, né, dos católicos, e os judeus vão poder reconstruir o terceiro templo, né, porque eles querem voltar a sacrificar, e os muçulmanos vão poder edificar a maior mesquita deles. Só que isso, amados, quando isso acontecer, se você estiver vendo isso, sinto muito, você ficou. Se nós vermos isso, por quê? E a Tríplice Aliança é que vai dar esta liberdade. Que a Tríplice Aliança só será permitida essas 3 religiões num planeta, que é o catolicismo, judaísmo e o islamismo. Os muçulmanos, os seguidores de Maomé, que são chamados, né, que a Bíblia fala do falso profeta, do anticristo e da besta. Prestem bem atenção. Falso profeta, anticristo e a besta. Amém, amados? Seguindo adiante, então, que eu já me perdi onde é que estava. 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. Amados, quando Jesus falou isso aqui, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Quando Jesus falou isso aqui, ele estava em carne aqui, ele não tinha morrido nem ressuscitado. Amém? Hoje, Jesus sabe. Então tem gente que diz, não, o Filho ainda não sabe. Isso segundo eu por mim próprio, tá? Porque hoje ele é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o nome que é sobre todos os nomes, nos céus, na terra e sobre todos os universos. Então, ele sabe. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Como que eram os dias de Noé, queridos? A gente não sabe muita coisa, né? A gente só sabe quando a gente lê lá sobre a criação da Arca de Noé. Que durante todos aqueles muitos anos, os vizinhos de Noé riam-se dele, que estava dizendo que ia chover no planeta quando nunca tinha chovido. Eles nunca não sabiam o que era chuva. Então hoje nós estamos mais ou menos assim, dizendo que Jesus vai voltar, que a noiva vai ser retirada do planeta, não é verdade? Então nós estamos que nem nos dias de Noé, contando, e todo mundo diz assim, não é bem assim, não é agora, né? Jesus não vai voltar, e aí vai. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Nossa, eles não perceberam. Tu imagina que os animais, a Bíblia fala, Noé não foi buscar os animais no planeta para botar dentro da arca.
Foi? Não. Os animais foram até Noé. Tu imagina que coisa mais impressionante, né? Deus colocou na sua tremenda, como é que se diz, na sua tremenda grandeza e majestade, né? Deu uma ordem lá, vamos dizer, botou no código do DNA do animal XY, né? As famílias dos animais do planeta para que se dirigissem à arca onde estava Noé. Alguns animais saíram 2 anos antes. 3. Eu lembro que uma vez o pastor João Carlos nos falou que Jesus mostrou para ele que teve animais que começaram a caminhada 3 anos antes. E como se diz, se tu tem um cachorrinho em casa, um passarinho, um bichinho, olha para ele, cuida bem dele, viu? Porque o antepassado dele entrou na arca de Noé. E os vizinhos de Noé não entraram. Foram mortos, né? E consumidos. Misericórdia, né, queridos? E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Tem até um filme que fala Apocalipse, acho que é um desses últimos, que mostra assim, bem interessante a forma como eles mostram que as pessoas desaparecem, né? Realmente é para ser exatamente assim, queridos. E será um caos no planeta. Quando o arrebatamento acontecer, será um caos no planeta. Porque tu imagina os aviões que estão onde tiver cristão dentro, ele vai ser arrebatado. Aí, imagine, é uma coisa impressionante, né? Então eu sugiro que você possa assistir esse filme aí, tem algumas coisas interessantes para ver. Imagine se os pilotos forem cristãos, não apenas serem cristãos, mas serem cristãos autênticos, vamos dizer o pastor João Carlos, né? Imagina, queridos. O avião vai, ó. Então, realmente, isso será um dia, amados, de trevas. Muitos dias. E o anticristo, queridos, não vai poder atuar antes disso. Eu lembro que o vovô, inclusive, nos falou assim, que Jesus mostrou para ele que quando forem assinar, quando essas 3 grandes religiões, né? Esses 3 grandes líderes, esses 3 senhores 6, 6 e 6, assinarem a tríplice aliança, né? No outro dia, o Senhor busca a noiva. No outro dia. A noiva. Lembra que o Senhor, que dentro da igreja dos homens, Jesus tem a sua noiva. Amém? Então, se você ainda é igreja e não é noiva, melhor se tornar noiva, viu? Ainda há tempo. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Então, amados, nós também devemos fazer isso. Os sinais no planeta estão acontecendo. Então, nós precisamos ficar vigilantes, né? Como se diz, eu sempre... a gente recebeu aqui alguns irmãos, algum tempo atrás, de outros estados. E teve um dia, foi muito interessante, que eu perguntei, não sei quantas vezes, para uns irmãos, que hora é o voo de vocês? Eles falavam e eu não registrava. Passava daqui a pouquinho. Que horas é o voo de vocês? Até que alguém foi dar uma olhadinha. Eu disse porque eu perguntei tantas vezes e eu não registrava. O que aconteceu? Tinha sido trocado pela companhia aérea o horário do voo. Se eu não tivesse perguntado tantas vezes, todos teriam perdido o voo. Então, queridos, preste atenção.
Isso foi um sinal para mim, uma coisa muito interessante. Simples, né? Mas muito interessante. Então, nós temos que prestar atenção nos sinais. Este grande acordo foi um pré-acordo. É um grande acordo, mas ainda não é aquele. E está se encaminhando para aquele. Então, se alinhe, viu? Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponho que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando, então comece a bater em seus conservos, a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe, ele o punirá severamente, e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dente. Meus amados, olha o que diz aqui: há um lugar especial para os hipócritas. Então, amados, não sejamos hipócritas, porque tem um final muito terrível. Amém, queridos? Eu não sei se alguém fez alguma pergunta aí no chat nesse sentido. E gostaria de... se alguém tem alguma pergunta, amados. Tem aí, Helena? Então, queridos, agora vamos pular para 2 Pedro, tá? E aí eu vou ler aqui, nós vamos encerrar, porque isso foi uma palavra de esclarecimento da qual o Senhor colocou no meu coração. O dia do Senhor. 2 Pedro 3. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Nós já temos visto isso, gente. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Gente, por incrível que pareça, nós temos ouvido isso. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Eu já ouvi tantas vezes alguém dizer: mas eu ouço isso que Jesus vai tirar a noiva, vai voltar, desde que eu era criança e não sei mais o que, etc, etc. E daí? Glória a Deus. Porque se ele talvez tivesse voltado antes, aliás, o arrebatamento tivesse acontecido antes, talvez como dizia o vovô, talvez esse idiota não teria subido. Mas hoje tem a condição, tem a oportunidade de se consertar. Amados, tem que se consertar já. Imediatamente. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será
desnudada, queimada, destruída. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Olha que interessante, apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição. Eles fazem o que, amados? Distorcem a verdade. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou olhando aqui, esticando o meu olho aqui para 1 João 1, que diz que a palavra da vida, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e delas testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Amém, amados? Então, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma, queridos. Não há. A Helena foi pegar uma palavra na preciosa promessa e olha qual foi a palavra que ela pegou. Qual delas? É o que eu botei. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Apocalipse 22, 20. A Helena ficou até com medo. Eu por medo não, eu falei assim, Glória a Deus, queridos. A minha filha Helena pediu uma palavra ao Senhor. Aí ela foi lá nas preciosas promessas do vovô e pegou Apocalipse 22, 20. Aquele que testifica estas coisas. Quem testifica, amados? Jesus, o Espírito Santo, diz, certamente cedo venho. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, então vamos orar. Tem algum pedido especial de oração? Curas. Cura, libertação, enfermidade. Volta a Jesus. Glória a Deus, então. Deus amado, em nome de Jesus nós apresentamos, Senhor, cada pedido de oração dos teus filhos nesta noite, Senhor. Apresento também todos aqueles que eu recebi no meu telefone, Senhor, pelo WhatsApp, pelos e-mails. Senhor, Tu conhece a todos, Senhor, porque a Tua palavra diz que antes ainda, Senhor, quando era uma massa informe no ventre das suas mães, o Senhor os conheceu e o Senhor os amou e o Senhor os chamou. Então, Senhor, Tu conhece a todos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei convosco,
em nome de Jesus. Nós te dizemos nesta noite, Senhor, entra, Senhor, entra na nossa casa, na nossa família, Senhor. Ah, Senhor, o teu sangue, Senhor, vertido na cruz não foi em vão nesta terra. Na cruz do Calvário, o Senhor levou sobre si todas as doenças, todas as enfermidades, toda a maldição foi quebrada, a morte foi vencida em nome de Jesus. E nós em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, Senhor. Ah, Senhor, visita, Senhor, os hospitais, visita, Senhor, todos aqueles que têm clamado, Senhor, por cura, por libertação, Senhor. Que haja sinais, prodígios e maravilhas nesta noite, Senhor, no meio do teu povo, Senhor. Que haja, Senhor, que sejam batizados com o teu Espírito Santo, Senhor. Que todos os dons espirituais, Senhor, sejam vivificados. Aqueles que enterraram os seus dons, que sejam desenterrados em nome de Jesus. Ah, Senhor, nós pedimos, Senhor, da ordem, Senhor, tem misericórdia do Pantanal, da Amazônia, Senhor, tem misericórdia dos teus animaizinhos, Senhor. Ah, Senhor, sopra, Senhor, dá ordem às tuas nuvens, Senhor, nuvens escuras de chuva, Senhor, que venha sobre o Pantanal em nome de Jesus, Senhor. Certamente, Senhor, há alguém, Senhor, algum servo clamando de coração sincero nesta terra, Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, todos nós que aqui estamos, Senhor, clamamos por misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, do Pantanal, tem misericórdia, Senhor, do Brasil, dos quatro cantos deste planeta, Senhor. Tem misericórdia dos refugiados, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Ah, Senhor, dá, Senhor, tua palavra, Senhor, a tua repreensão a todos aqueles, Senhor, que tem oprimido o teu povo, Senhor, que tem, Senhor, tem tirado o alimento da mesa do pobre, Senhor, que tem roubado a viúva e o órfão, e o estrangeiro, em nome de Jesus. Ah, Senhor, unge a nossa mão direita, Senhor. Derrama da tua unção, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Colocamos no alto da nossa cabeça que a nossa mente consciente, subconsciente e inconsciente seja totalmente direcionado, dirigido pelo teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Unge a nossa mão esquerda, Senhor, que o nosso coração, Senhor, Senhor, tenha lugar único e exclusivamente para te louvar, Senhor, para te adorar, em nome de Jesus. O Senhor mostra que Ele falou com o seu povo nesta noite, com palavras de advertência. Ah, Senhor, olha a forma como o teu povo está, Senhor. Dá entendimento, discernimento, Senhor, revelação da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Caiam por terra todas doutrinas malignas, Senhor, toda doutrina de confusão, em nome de Jesus, Senhor, porque só Tu és Rei, só Tu és Senhor, Tu reina absoluto, em nome de Jesus. Tu és Senhor das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus nós Te louvamos e bendizemos. Senhor, eu peço que Tu esteja abençoando a cada um dos nossos irmãos tremendamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tenham todos, amados, uma boa noite. Hoje nós vamos ter, como se diz, um louvor de encerramento, né? Vamos aproveitar dos dons do nosso jovem e querido convidado. Amém, queridos? Então, que você possa, neste momento, estar agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez por ti, que Ele fez e ainda fará muito mais. Amém? Deus abençoe, boa noite a todos e até sexta-feira que vem, se o Senhor assim quiser.
tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então de repente não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo